Alex Alano, candidato do PSTU ao governo do Estado, agora num bloco exclusivo do SCC 10, o nosso portal. Alano, a sua formação é filosofia, o amigo leciona na Unisul, não só filosofia, sociologia, psicologia, né? Sou habilitado para dar aula dessas 3 disciplinas em nível de ensino médio. Perfeito. E eu leciono numa escola pública estadual em Morro da Fumaça. Ah, também uma Sociologia. escola pública estadual. Não leciono na Unisul, sou formado na Unisul. Formado na Unisul e leciona na Exato. estadual. Perfeito, Correto. perdão. Agora, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, sendo professor, tem um olhar todo especial para a educação, né? Perfeito. Então, nós defendemos, né, um ensino que seja público, laico, universal, gratuito e de qualidade. Por isso, nacionalmente, a gente defende a destinação de 10% do PIB para a educação, já, né, para que a gente temos recursos para investir como de fato. Hoje a Constituição estabelece 25%, né? Mas não chega a 5%. Ou seja, mas não chega nessa proporção que o PSTU sustenta, Não né? chega a 5%. A gente defende 10% já, né, aplicado na educação, em todos os níveis. E em termos de ensino médio, por exemplo, nós defendemos a revisão desse plano do novo ensino médio, né, e da BNCC, que, de acordo com a nossa avaliação, não tem contribuído e não vai contribuir com os alunos. Ao contrário, né, vai esbarrar em um problema muito sério já a partir do ano que vem. Perfeito. E o ensino profissionalizante, qual é a sua avaliação? O ensino profissionalizante, ele não deve, né, substituir a formação integral do aluno, né, como vinha ocorrendo antes do novo ensino médio. Do contrário, ele pode servir como um teto, né, ao invés de ser uma base de lançamento para o estudante, ele acaba sendo um teto limitador, que na verdade isso é o que tem acontecido com o novo ensino médio, né? Então vejam só, dizem que o novo ensino médio propõe 4 itinerários formativos em que o estudante pode escolher. Só que nenhuma escola no estado consegue oferecer os 4 itinerários simultaneamente. As maiores vão oferecer no máximo 2. O aluno que optar por um outro vai ter que se deslocar para uma outra escola e às vezes até para um outro município. Certo. Né? Além disso, o novo ensino médio exige que o aluno esteja 1 dia ou 2 integralmente na escola. Ao chegar no 2º ano, muitos alunos vão precisar trabalhar. E aí, qual é o trabalho que vai liberar o seu funcionário 1 ou 2 manhãs ou 1 ou 2 tardes para ir para a escola? Então, ele não vai conseguir conciliar o trabalho e o estudo, o que vai ocasionar evasão escolar. O Estado sugeriu, né, a nação, a nível nacional também, que 40% do ensino, do novo ensino médio pode ser à distância. Aí eu pergunto... Eu ia perguntar sobre isso. Aí eu pergunto, um aluno que estuda todas as manhãs, digamos, e trabalha todas as tardes, qual é o tempo que ele vai ter para fazer 40% mais ainda à distância, né? Fazer com qualidade isso? Então ele está sujeito ao fracasso, e o fracasso vai ser atribuído a ele. Eu ia perguntar a sua apreciação sobre o ensino à distância, então não é por aí. Nessa modalidade não é por aí, né? Aliás, a pandemia nos mostrou isso, né? Sim. Que a maioria dos nossos alunos não tem acesso a uma internet de qualidade, então não conseguia acompanhar, né, as propostas dos professores. Muitos professores, colegas meus, iriam dar aula, né, lives, e não tinha um aluno ali assistindo, né? Então dava aula para às vezes 2, 3 alunos, ou às vezes ficava esperando e não aparecia nenhum. Perfeito. Né? Porque eles não têm acesso a uma internet de qualidade para fazer essa modalidade à distância. Agora, e a escola em tempo integral? De manhã e à tarde? Aí, nesse caso, né, para isso, os alunos teriam que ter condições, né, de não precisar trabalhar. Para isso, a renda familiar teria que ser autossuficiente para que não houvesse essa necessidade. O problema é que com essa onda de desemprego e com essa baixa renda da família, eles não vão conseguir acompanhar o ensino integral. Eu falo até mais na escola básica, ou seja, no ensino básico. O tempo integral é um caminho? Seria interessante. Principalmente em função daquelas famílias sem poder aquisitivo, que poderiam ter o filho acompanhado em tempo integral. Mas para isso tem que haver um investimento massivo para que não seja mais do mesmo, né? Se o aluno estuda de manhã e à tarde apenas repete o que viu de manhã, isso é maçante, né? E não contribui em nada. Então, isso é interessante desde que os alunos tenham acesso a uma merenda de qualidade, né? E desde que no contraturno possam ter acesso a outras atividades, né? Dança, música, artes, um curso de formação em alguma outra área assim. Esporte, né? Esporte, né? E para isso as escolas têm que estar muito bem equipadas, né? E às vezes a escola não tem nem o essencial. Então tem que haver um investimento massivo para que isso realmente tenha sentido. Escola pública em todos os níveis?
Nós Na defendemos, visão do PSTU? Nós defendemos a estatização Do de todo o primeiro sistema. grau até o terceiro? Nós defendemos a estatização de todo o sistema. Né? Só assim para que a gente consiga ter uma educação de qualidade, né? Agora, quem pode pagar? É justo que frequente uma escola pública? Se a escola Tipo a pública, federal. Hoje a gente observa na federal, sim. mais da metade teria condição, os seus pais, de pagar uma faculdade particular. Está roubando o espaço daquele que não tem condição de chegar à universidade porque não tem como pagar. Nós defendemos, por exemplo, o fim da instituição privada de ensino. Né? O correto seria federalizar todo o sistema de ensino. Inclusive para aqueles que têm poder aquisitivo? Inclusive para aqueles que têm poder aquisitivo, nesse caso, se a gente taxa as grandes fortunas, né, os super ricos e os bilionários, então a gente consegue, né, oferecer uma formação para todas as pessoas. Só que, nesse caso, como a gente defende também que a educação seja democrática, que nós esbarramos num problema no nível superior, é o seguinte, ó, alguns cursos superiores são oferecidos, não sei se eu posso dizer como modismo, em que formam profissionais da área assim a rodo todos os anos e depois eles não encontram espaço no mercado. Quantas pessoas a gente encontra com diploma no braço, né, embaixo do braço e trabalhando no subemprego, porque não encontra emprego na área? Aí nós temos excesso de profissionais em determinadas áreas, né, que é moda ou que tem status, e uma escassez de profissionais em outras áreas. Precisa haver planejamento, né? Exato, esse planejamento tem que ser social, tem que ter a participação da sociedade, né? Dos professores, da sociedade, para organizar essa demanda. Então, se a sociedade aqui local precisa desses profissionais, então tem que ver qual é a demanda e oferecer conforme a demanda para evitar, né, esse desperdício de tempo, de recursos. Muito bem, agora saindo um pouco da área educacional, vamos aqui para a realidade de Santa Catarina. Como candidato ao governo, fora a educação, qual a área que percebe que há maior deficiência no Estado e que precisa ser atacada? Nós sabemos, por exemplo, que nosso Estado tem uma grande participação no PIB, né? Então, ele é um Estado bastante rico, né, proporcionalmente falando, em relação aos outros estados. Entretanto, é um dos estados que paga o pior salário, né, principalmente na questão das indústrias, né? A média salarial dos operários nas indústrias está acima do salário que é pago aqui em Santa Catarina. Temos a sétima economia do país. Isto, né? E um dos piores salários, né, em todas as áreas, inclusive na educação e também entre os operários. Então, a gente precisa investir nisso, né, para que esses operários tenham, então, uma melhor renda, né? Então, a gente precisa fazer uma reforma agrária também, uma reforma urbana, né? E investir num pacote de serviços de obras públicas em relação a hospitais, creches, escolas, para gerar emprego e renda, né? Ao gerar emprego e renda, a gente consegue aquecer a economia, né? Que essas pessoas trabalham e recebem, elas consomem, então gira a economia. A gente precisa acabar com as isenções fiscais das grandes empresas, né? E com subsídios das grandes empresas. Com isso, né, a gente passa a arrecadar, né, mais de 5,5 bilhões por ano, que é o governo abre mão disso atualmente, né, 5,5 bilhões por ano. Então, de isenção fiscal, né? Então, cobrando isso e aplicando devidamente, auxiliando as pequenas e microempresas, que são as que mais empregam, são as que mais, né, geram emprego, ao contrário das grandes, né, que são todas automatizadas. Então, a gente já consegue aquecer a economia e ao proporcionar emprego e renda às pessoas, a gente tem mais um efeito em um círculo virtuoso, vamos dizer assim, né? Certo. Se as pessoas trabalham, se as pessoas se alimentam, se as pessoas têm moradia, elas adoecem menos. Se adoecem menos, desafoga também o sistema de saúde, né? Precisamos investir também em outros modais de transporte, por exemplo. Né? Nós temos na região litorânea aqui, né, investir mais no modal marítimo. A ferrovia, né, ligando oeste e leste, não só para trens de carga, mas também para trens de passageiro. Tanto iria facilitar o acesso do pessoal, né, aqui, né, baratear o custo do transporte. Como também o escoamento da produção. O escoamento da produção e desafogar o trânsito. Ao desafogar o trânsito, diminuir os acidentes, né? E tudo isso, então, vai refletir também na saúde, vai refletir em outras áreas. Perfeito. Né? Então, tem que ser algo integrado. Perfeito. Não dá para pensar somente na saúde, só na educação, né? Tem que pensar algo integrado e o efeito, então, vai sendo... um vai potencializando o outro, né? Perfeito. Uma obra vai potencializando a outra. E segurança pública? A segurança pública também é um outro problema que está muito ligado ao tráfico de drogas, entre outras coisas, é claro, né? Então, nós poderíamos, por exemplo, seguir o que foi feito no Uruguai.
quando descriminalizaram o uso da maconha e colocaram sob o controle do Estado. Vai vendido nas farmácias. Defende a Então, descriminalização. a descriminalização do uso da maconha. Defende. Defendemos, né? Certo. Mas sob o controle do Estado, Entendi. para que ele possa, então, né, controlar, identificar os usuários e fornecer também a esses usuários o tratamento de saúde para desintoxicação. Perfeito. Né? Ao fazer isso, acabando com o tráfico, com certeza vai diminuir bastante a violência urbana, né? Contra o porte de arma? A questão do porte de arma é muito complexa, né? Então, da maneira como está sendo colocada, né, se a gente não tiver um controle, isso pode potencializar ainda mais a violência. Imagina, né, uma briga de trânsito com porte de arma. Né? Muito bem. Uma mensagem final ao telespectador. Então, dentro das candidaturas que estão aí colocadas, a nossa é a única verdadeiramente socialista e revolucionária, então nós contamos com a colaboração de todos para levar essa proposta adiante. Muito bem. Tem a vaquinha, tem correspondido Para financiar a campanha? Isso, nós temos a vaquinha eletrônica, né? E, claro, devagar, como nós aceitamos apenas a contribuição de trabalhadores, né? Certo. Então, Restrito aos trabalhadores. é restrito aos trabalhadores. Não aceitamos contribuição de empresários. Perfeito. Alex Salano, satisfação tê-lo aqui e sucesso. Muito obrigado. Sempre à disposição. Estamos aqui à disposição também. Um forte abraço. Outro. Muito bem, esse bloco exclusivo do portal SCC10 vai ficando por aqui. E até uma próxima oportunidade. Até lá.